Vamos lá, pessoal, boa noite. Estou incluindo aqui o Ricardo. Ó, o Felipe já. José Augusto Prestes. Nossa, olha que maravilha. Não vai sair da live, hein, Guto? Olá, Ricardo Opa, Costa na live. pronto. Consegue me ouvir? Consigo, e você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Beleza, beleza. Então tá bom. Estreando live no Instagram, hein? Primeira vez. Sempre existe a primeira vez, ainda mais para uma pessoa Pois é. tecnológica como você, como não fazer uma live no Instagram? Isso tem que estar no seu repertório. Não, você não tem ideia como as pessoas de tecnologia se enrolam com a tecnologia. Que Vocês são bom, muito melhores que a gente. que bom. Eu fico muito feliz em saber que esse problema já vem de vocês, entendeu? Vocês passam para. Isso, isso. Exato, exato. Legal, Ricardo. Enfim, eu sou raiz, né? Eu sou da É tecnologia raiz. antiga. Você é Sinal de rede raiz. social ainda é complicado para a gente usar. Muito bem, mas olha, estou super feliz de você estar aqui. A gente vai Eu tô começar a feliz também. live, o pessoal vai entrando, mas a gente vai conversando um pouco, né? Eu acho que eu não sei se eu fixei aqui, porque eu também não sou muito aqui de live no Instagram. A gente faz no YouTube, né? E às vezes usa outros Aham. recursos. Então, eu não sei se eu fixei a barrinha, mas hoje a gente está aqui nessa live para falar das estações Eris e Cosmos, né? Que são as nossas novas estações da Naldo Des. E o objetivo um pouco dessa live é a gente falar um pouco o que nós vamos fazer nesses cursos, como é que vai funcionar. Então, um dos pontos foi, Ricardo, vamos falar um pouco para a galera do direito, coisas interessantes para que a gente aproxime esse tema, né, dos profissionais jurídicos, porque existe uma tendência, eu não sei se você vai concordar comigo, Ricardo, a gente já conversou um pouco sobre isso, de que as pessoas, quando olham um assunto tecnológico, inteligência artificial, tecnoética, o profissional jurídico ele tem uma tendência a pensar que aquilo não é para ele nesse momento, ou não é o momento ainda de se discutir sobre isso. E a nossa provocação, na verdade, é que estamos, sim, no momento de entender mais sobre isso e participar desses debates, porque o profissional jurídico ele é uma peça importantíssima para entender esse contexto de mudanças e se aproximar de um cenário que não é tão assustador assim, né? Então, na Estação Eres, a gente vai trabalhar um curso que é a estação, que é o curso Desmistificando a Inteligência Artificial, né? Como você tirar alguns mitos, e o que é extremamente importante dentro de um cenário que as pessoas não conhecem muito. E o Estação Cosmos é a tecnoética, né? Que é uma pegada um pouco mais aprofundada, mas ambos vão buscar trazer elementos para que o profissional jurídico possa, desde esse momento inicial, já começar a interagir e começar a observar esses fenômenos e as tecnologias relacionadas à inteligência artificial de uma maneira diferente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ricardo, começasse aí um pouco, né, se apresentando e falando um pouco do que você tem pensado aí para trazer para a gente. Bom, perfeito. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença na live. Agradeço também, doutora Silva, a oportunidade de estar falando com o seu público, e a responsabilidade de estar falando, né, com esse Prazer. público aí, com a Naldo Days, né? Realmente é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Você entregar o teu público, os seus clientes, enfim, para uma outra pessoa falar em seu nome, é algo que eu prezo muito e agradeço a Obrigada. Não, o confiança. prazer é todo meu. Então, assim, me apresentando rapidamente, pessoal, bom, eu sou o Ricardo Costa, eu atuo em tecnologia há quase 30 anos, profissionalmente de 26 anos. Tá? Antes disso, eu comecei a programar com 13, então já era meio nerd desde cedo, e depois eu comecei a ter minha carreira profissional. Eu passei por multinacionais líderes do setor,
assumi vários papéis ao longo desses anos, né, tanto desenvolvimento de aplicações, suporte técnico, eu dava aulas, fui consultor de pré-venda, fui vendedor, fui pré-venda também, enfim, passei um pouco de tudo ao longo desses anos. Então, tive uma visão bastante holística aí da tecnologia, e como eu sempre trabalhei com empresas de vários setores, eu acumulei também uma boa experiência para entender como é que funciona o negócio das empresas, mais até do que a tecnologia. Tanto que a minha formação acadêmica, ela basicamente não é tecnologia. Eu foquei todo o meu conhecimento tecnológico em cursos específicos para cada tecnologia, até porque a gente sabe que na área de tecnologia a velocidade é muito grande de mudança. Então, existe um debate muito grande sobre essa questão de fazer a faculdade de tecnologia, porque quando você termina já mudou 20 vezes. Né? Acontece isso muito no nosso ramo. Eu preferi, na época, cursar administração de empresas, me graduei, fiz mestrado, pós-graduação, enfim, tudo nessa linha para entender mais do negócio, porque eu, desde cedo, entendi que a gente, independente da tecnologia que está envolvida, são pessoas lidando com pessoas. E para a gente entender uma empresa, a gente precisa entender as pessoas, entender essa dinâmica e ver onde é que a tecnologia se encaixa. Então, basicamente, foi a minha decisão acadêmica ao longo do tempo. E há um ano, mais ou menos, eu decidi abrir a Humanos Mais Tecnologia, que é um projeto dedicado à ética aplicada na tecnologia e a bem-estar digital. E isso une essa experiência profissional nessa área tecnológica, área de negócio, com uma paixão minha pessoal por filosofia, que já vem de um bom tempo de leituras pessoais. E com todo o advento da inteligência artificial, toda essa discussão em relação aos cenários, né, Exterminador do Futuro, de vai acabar com a sociedade, enfim, aquela coisa toda, eu senti que era o momento ideal para juntar as duas caixinhas e ajudar as empresas e as pessoas a lidar melhor com esse tipo de tema. E o que você mencionou em relação a isso aqui não é para mim, isso não é algo só do advogado. Isso funciona para os médicos, que passam pelos mesmos dilemas, praticamente todas as carreiras que não tem como atividade fim a tecnologia em si, a coisa ficou tão complexa que as pessoas simplesmente abandonam. Falam assim, não, isso não é para mim, meu tempo já passou, eu não entendo, isso é coisa para mais jovens, enfim, cada um tem a sua justificativa. E eu diria, inclusive, que dentro da própria tecnologia a gente sofre a mesma coisa. Porque a área de tecnologia, ela não é uma coisa só. Você tem diversas frentes, né? Diversos tipos de tecnologia. E mesmo dentro de tecnologia, muitos colegas meus também olham para essa coisa de inteligência artificial, Big Data, como sendo, cara, isso é para aqueles caras de cabelo azul que trabalham de bermuda, com um tobogã no escritório, isso aí é essa pegada deles. A minha é outra. A minha Minha raiz, época já a minha passou. programação raiz. Exato. Então, assim, eu acho que todas as verticais e todos os profissionais estão passando por um momento de inflexão enorme, devido a toda essa montanha de tecnologia que a gente vem experimentando. E a gente tem algumas distorções nisso, né? Se a gente pensar nos jovens, por exemplo, se pensa em crianças e jovens, alguém cismou de inventar esse termo nativo digital, que é extremamente enganoso. O fato de você saber utilizar um telefone não quer dizer que você está operando da forma correta, que você entende o que está acontecendo. Né? Você aperta um botão na tela, isso não quer dizer que você é nativo. Quer dizer que você está acostumado com aquele dispositivo, mas você não necessariamente entende como ele funciona. E isso leva a gente ao papo jurídico. Ou seja, uma vez que a gente começa a ver toda essa tecnologia permeando praticamente tudo na sociedade, desde contratos até análise de crédito, segurança patrimonial, cidades digitais, medicina, enfim, praticamente todas as verticais, tudo que acontece na sociedade está se digitalizando. Uhum. E esse afastamento de tentar entender como é que isso funciona prejudica muito o profissional jurídico, porque cada vez mais você vai encontrar situações onde, de repente, alguém se sente lesado por uma análise de crédito, que é um tema já clássico. Né? Não precisava nem de tecnologia, isso já é um tema clássico. Quantas pessoas querem um cartão de crédito, um banco, um empréstimo,
o empréstimo é negado, o banco simplesmente fala, não posso te dar o crédito, ele também não explica o que ele levou em consideração para chegar naquela conclusão, e as pessoas normalmente procuram a justiça e falam, não, peraí, eu quero saber por que eu não posso ter o empréstimo. A mesma coisa acontece com a tecnologia. A diferença é que toda existe muita fantasia. Eu acho que esse seria o grande termo aqui. Existe muita fantasia em torno dessas tecnologias de inteligência artificial. E eu já deixo para vocês aqui, isso é muito polêmico, tá? São discussões homéricas que surgem sobre isso, mas inteligência artificial, ela não é ciência, não é tecnologia, não é nada. Inteligência artificial é uma marca. É uma marca. O que de fato existe na inteligência artificial é aprendizado de máquina. Machine learning. E machine learning é matemática. Ponto. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de matemática. E isso leva também a um outro perigo, que é o fato das pessoas olharem para esse tipo de raciocínio lógico, frio, da matemática, exato, e achar que tudo que cuspir daquela máquina é verdade. A verdade dos números, né? A verdade numérica. Você não pode contestar o resultado daqui da matemática. 1 mais 1 é igual a 2. Ponto. Só que a gente sofre, a gente vem sofrendo com um ataque de gurus, de jornalistas, criando assim uma humanização da tecnologia para tentar explicar para as pessoas como aquilo funciona. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já viu alguma entrevista do tipo: inventaram um modelo que sente cheiro. Eu tenho um robô que consegue analisar seu sentimento. Que é criativo. Tem um outro robô que faz arte. Que é criativo, faz artes, não sei. Enfim, você tem toda a sorte de explicações tentando humanizar, antropomorfizar, né, a tecnologia para explicar como é que aquilo funciona. E isso cria algumas ilusões. A gente tem a sensação de que aquilo de fato é inteligente, e de inteligente não tem nada. Isso também dá uma discussão horrorosa quando a gente discute até no meio da tecnologia. Como assim? Não, eu particularmente penso em IA, né, essa sigla. Eu prefiro pensar em inteligência aumentada do que inteligência artificial. Inclusive me dá o tom, inclusive, igual de grama artificial, sabor artificial. Sabor artificial, exato. Que não é igual ao sabor, parece. Né? Mas não é. A grama artificial não é igual à grama. Ela parece com a grama, mas não é, né? Exato. Você pode fazer uma mímica, você pode tentar replicar o que acontece na inteligência, mas isso não quer dizer que é inteligente. Né? E toda esse tipo de notícia, esse tipo de venda, esse tipo de marketing em torno da inteligência artificial, que também é alimentado por filmes, né, romances, enfim, tudo isso acaba criando muita fantasia, e infelizmente corroborado por muita gente super competente, inteligente, como por exemplo um Bill Gates, um Elon Musk, o Stephen Hawking. Sim, eu estou falando dos três, estão errados. Desculpa quem gosta deles, eu também gosto. Eu acho que são sensacionais, são bilionários, são gênios, mas nisso eles falam muita bobagem. O fato é esse. Humanizam muito então, a inteligência artificial, né? Humanizam o aspecto algo matemático, algo artificial. É isso que você quer dizer? Na verdade, sim. Eles se baseiam, né? Vamos separar as duas visões. Você tem uma frente que, ao humanizar toda essa tecnologia e criar todos esses mitos, imediatamente leva esse pessoal a pensar na inteligência artificial geral. Que a gente chama de General Artificial Intelligence, enfim, tem um termo para isso. Que seria uma inteligência artificial que seria mais eficiente e mais inteligente do que o ser humano. E aí todo mundo fala, quando vê, por exemplo, um algoritmo escrevendo um texto, ou respondendo uma pergunta, ou fazendo um desenho, normalmente se engana dizendo, nossa, agora acabou, agora é o Exterminador do Futuro, ele vai acabar com a gente, e acabou minha vida, tal. Todos os humanos vão parar de trabalhar, ninguém vai precisar fazer nada chato, a gente não vai ter nenhuma tarefa operacional, todos nós vamos tocar flauta o dia inteiro, pintar quadros e cozinhar. E cantar
cumbaiá numa fogueira. É isso que a gente vai fazer pro resto da eternidade na humanidade. Isso também é tolice. Do outro lado, você tem também a visão de que esse tipo de inteligência ela pode chegar ao ponto de achar que nós somos um problema. E começar a acabar com a raça humana, exterminador futuro, blá, blá, blá. Né? O que eu diria para o pessoal que está assistindo, nenhum dos dois é fato. Nenhum dos dois. E a gente está muito, mas muito, muito, muito longe de todos esses cenários. Por mais que tentem vender a ideia de que a gente, nossa, estamos quase lá, não estamos. A inteligência artificial, pessoal, já vem desde mais ou menos a década de 50. Uhum. A gente está em 2020. E a inteligência artificial que a gente tem em termos de inteligência generalista, né, como a gente né, nós somos generalistas, a gente generaliza, infere, a gente deduz. Essa capacidade, na melhor inteligência artificial que a gente tem hoje, não chega no nível de um cachorro ou de um inseto. Não chega. Está muito longe. Estima-se que para 2075, 2100, a gente tem uma inteligência artificial que se iguala a uma criança de 5 anos. Então, pessoal, pode ser que em 2200, 2300, alguma coisa assim, realmente tenha o Estrela do Futuro. Mas acho que ninguém aqui está preocupado com o ano 2300. A gente está preocupado com 2021, 2022, 2023, está preocupado agora. E nesse momento, a gente vê que essa neomania de achar que a tecnologia resolve tudo por si só. Bota a tecnologia e resolveu. E o medo gerado por esses cenários apocalípticos só está atrapalhando. A gente atrapalha a inovação que eventualmente é importante, a gente precisa dessa inovação, a tecnologia sempre esteve conosco, e a gente está aqui justamente por causa da tecnologia. Isso aqui não estaria acontecendo se a gente não evoluísse na tecnologia. E, por outro lado, a gente acaba criando cenários onde os reguladores, juristas, enfim, o pessoal que está preocupado com a questão política regulamentar vai tomar decisões horrorosas. Seja de proibir, ou seja de endossar que uma determinada tecnologia, o que ela falar, está falado. Vocês estão acompanhando aí, obviamente, essas notícias. Já existem notícias de tribunais nos Estados Unidos, ou enfim, que estão utilizando robôs para tomar decisão num caso, né? Um juiz digital. E que em 30 anos não vai ter mais juiz. Isso é uma posição ridícula. Isso é uma posição ridícula. Mas ela guarda os seus perigos, sim. Se a gente pensar em todo tipo de processo judicial que acontece, é fato que alguns serão automatizados. Até por questão de eficiência, de escassez de pessoas, enfim. A gente sabe disso. Uhum. O grande problema legal ou regulamentar em torno disso a gente precisa se preocupar em dar o direito à pessoa de apelar a uma pessoa, independente da tecnologia, o que ela disse. Uhum. Eu acho muito... Esse aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Porque quando você começa a considerar, né, eu falo que a humanidade passou por momentos lá dos babilônios, eles quando iam buscar a verdade, iam em cima de uma pedra. E, olha, vamos olhar as estrelas. Depois vieram as religiões. Olha, as estrelas não dão a verdade. Quem dá a verdade é a escritura, que foi da palavra de Deus. Então, você tem que acreditar nessa verdade. Aí depois o humanismo. Não, eu, ser humano, tenho a verdade dentro de mim. E agora, onde está a verdade é o algoritmo, é na barrinha do Google, é lá que a informação é a melhor. Então, as pessoas tendem a usar essa questão da verdade como o absoluto, né? Então, o numérico, ele dá uma verdade. Então, e justamente atrelado a essa narrativa jornalística que humaniza demais a inteligência artificial, cria uma ideia de que, meu Deus, agora realmente não vai ter mais jeito, não tem mais volta. E aí as pessoas travam e elas não se inserem mais. Então, acho que uma das coisas que a gente quer fazer na Estação Aeres é desmistificar, primeiro, que a inteligência artificial ela é algo que você não
pode aprender, não, você pode aprender o que ela é, como ela sente, pensa, né, respira, come, do que se alimenta, onde vive. Isso. E o que você faz, qual é o tipo de discussão que você, profissional jurídico, deve realmente se preocupar, para que você tenha um debate articulado com aquilo que realmente importa, né? Não sobre as conjecturas jornalísticas, mas qual é o fato importante? E mais, né, Ricardo? Acho que a gente tem que deixar esse recado aqui para o pessoal jurídico, é que a bagagem do profissional jurídico, ela é extremamente importante, ela não está recomeçando para entender esse assunto. Muita gente acha que, nossa, eu não vou fazer curso de inteligência artificial, tecnoética, porque, cara, é um negócio totalmente que eu não sei onde eu estou pisando, então eu não vou e se assusta. Mas, na verdade, não é isso, é todo o arcabouço, todo o arsenal, o repertório que esse profissional jurídico já tem, ele vai funcionar para você justamente fazer as conexões e verificar o que é a reformulação das premissas, né? Que a gente conversava ontem. A gente precisa mudar o foco da premissa, como é que eu questiono, onde eu questiono a coisa certa, né? Acho que esse é o objetivo assim principal que a gente quer trazer. Exato. Não, ontem, inclusive, nós estávamos conversando sobre isso, né? Toda vez que a tecnologia muda, você tem novas situações de mercado, novas relações de negócio, novos tipos de contrato, né? A vida é dinâmica, né? E nem sempre as leis, elas acompanham essa velocidade. E a gente estava discutindo ontem, né? Brincando aí no nosso mundinho, de que os crimes que a gente comete hoje não tem muita diferença na essência de crimes de milênios. Estupro, sequestro, estelionato, extorsão, enfim, os crimes são basicamente os mesmos, com uma mão de tinta que a tecnologia vai te trazendo. A estação Eris, a meu ver, acho que o grande valor para todo mundo é conseguir, no meio desse ruído que é gerado sobre o mundo vai acabar, vai salvar o mundo, isso aqui é inteligente, o cara decidiu, está decidido. Não, acho que a gente tem que tirar isso da frente. A intenção nossa é que, ao final desse curso, o profissional jurídico ele entenda o que de fato aquilo faz. Obviamente, ninguém vai sair daqui programando inteligência artificial, mas certamente vocês vão entender, vocês vão saber filtrar melhor quando alguém fala, o computador enxerga, o computador decidiu, o modelo analisou tal coisa, o modelo teve uma precisão de 98%. Isso não quer dizer muita coisa. Isso é bom para artigos de imprensa, mas não para a nossa análise. Então, essa estação Eris vai dar esse ferramental, digamos assim, alfabetizar o profissional jurídico nesse mundo da inteligência artificial. Agora que ele está alfabetizado, a gente tem a outra estação, que complementa essa. Quando a gente fala de tecnoética, que aí eu começo a trazer para todo mundo um ferramental, linhas de pensamento, perguntas diferentes, com base em filósofos, pensadores aí de todo tipo, inclusive alguns que se contrastam bastante, que nos ajudam muito a entender qual é a relação do homem com a tecnologia, que agência essa tecnologia tem, conforme o caso, como é que ela intermedia a nossa interpretação e a nossa relação com o nosso ambiente, com as outras pessoas. Então, com essas lentes ou essas visões, essas ideias, a gente tem a certeza que ao final da estação, o profissional jurídico ele vai ter condições de questionar e montar os seus casos, seja defesa, acusação, que for, avaliar o mérito da causa, fazendo perguntas mais adequadas do que simplesmente você se render ao fato que você não entende como a tecnologia funciona, todo mundo fala que é inteligente e que se ela fez matemática, chegou nisso, como é que eu vou contestar? Não, você tem tudo para contestar. Basta você ter essas ferramentas. E aí, para fechar esse raciocínio, doutor, a gente falou ontem, né? Até adiantando um tema que acho que está na cabeça de todo mundo. Não temos leis específicas para X ou Y. E daí? Eu, particularmente, eu não sou advogado, né? Talvez alguns aí estejam na linha torcendo o nariz porque eu vou falar, mas eu, particularmente, acho que nós temos todo um arsenal de leis suficientes
para poder tratar desses casos agora. Com raríssimas exceções. Mas a gente tem como tratar isso agora. Uma relação de um usuário com uma ferramenta de delivery, ou com uma ferramenta de navegação, ou uma ferramenta de diagnóstico de câncer de pele pelo celular, pela câmera do celular, o que for. É uma relação de consumo. Nós temos um código consumidor para isso. Há garantias, há proteções. Qual é a lei específica que a gente precisa para isso? O que a gente precisa, talvez, e aí você pode me contestar, eu acho que a gente tem que saber interpretar o mérito da causa, entender o que aconteceu e saber onde aquilo se encaixa. E é isso que essas duas estações a gente pretende dar de ferramental para que vocês interpretem e façam uso das ferramentas experientes. Já tem. Exatamente, Ricardo. Uma coisa interessante, assim, a gente, né, a proposta, até no contexto geral da Naldo Des, ela não é assim, nós vamos oferecer a resposta, nossa, o curso sem respostas prontas, né? Justamente, a gente quer trazer a reflexão de um tema que hoje existe uma cortina de fumaça imensa sobre ele, mas a gente tendo um ferramental, a gente consegue ir nos pontos, a gente consegue entender melhor como os novos negócios estão se estruturando e onde vão ser os pontos de delicadeza das discussões jurídicas nesse uso da inteligência artificial. Então, o profissional jurídico, se ele não estiver preparado, quando essa discussão chegar para ele vai estar muito cru para entender assim, bom, o que eu faço agora? Eu minimamente não estou nem entendendo o que está acontecendo. Então, se você tira essa cortina de fumaça, tira essa humanização dessa inteligência artificial, entende a ferramenta e começa a realocar os questionamentos, você é um profissional que minimamente tem um repertório para selecionar no momento que você precisar. E você vai nitidamente precisar, porque na medida que os negócios começarem a se evoluir, ainda que seja lá em 2100, né? Que a gente vai ter uma pequena de 5 anos, mas até então muitas coisas vão acontecer nesse aspecto. Então, daí a importância de você pegar essa ferramenta e utilizar ela, fazer os seus frameworks de trabalho, né? E conseguir usar esse conhecimento junto com todos os outros que você tem. E também a questão da filosofia com relação à premissa, né, Ricardo? Que é um dos pontos muito importantes que a gente tem aqui na Naldo Des, que todo questionamento, o início da conversa, a gente tem uma base filosófica super importante. Então, a despeito de aspectos muito técnicos, e o profissional de direito precisa disso, ele precisa questionar da maneira certa. Então, é uma das coisas que a gente também quer abordar. O que mais que a gente conversou ontem que ficou... Acho que a parte da tecnoética, né? Acho que é uma coisa importante. A gente, desde que criou o Ricardo, a gente já se conhece desde o início da comunidade aqui na Naldo Des, e a tecnoética sempre foi o foco. Foi por isso que eu, né, achei o Ricardo, porque ele fundou a Humanos Mais Tecnologia com essa abordagem filosófica, que é a pegada dele, e foi isso que me atraiu em conhecê-lo, e aí a gente, né, discutir tantas coisas, tantos papos que a gente já teve até então. E um dos pontos é que agora, né, eu falo que aí virou a febre depois, né, do dilema das social dilema, e na verdade isso é só um ponto, né, da discussão, esse é só um ponto pelo aspecto das redes sociais, de controle e tudo mais, mas a tecnoética, ela é vamos dizer, uma área de conhecimento que ela tem intersecções em muitos aspectos que a gente precisa conhecer. Então, a gente falando tecnoética, do ponto de vista de inteligência artificial, e essa abordagem puxa da ética e da filosofia, e a gente conecta, seja com rede social, seja em olhar a tecnologia como não uma coisa, um artefato neutro, mas que tem política, em que usam da nossa forma de pensar também com efeitos que refletem na democracia, nas nossas escolhas. Então, quando a gente entende isso, a gente já muda. E o que significa isso? A gente traz a crítica, que a gente sempre está tão afastado dela, né? Então, se eu não conheço, eu não tenho a crítica. Então, se eu não olho, não observo, não assisto a série do Netflix tão falada, eu não sei que aquilo é feito. Mas então vamos conhecer, por que você vai se afastar de conhecer? E esse é um papo que a gente teve recentemente, eu participei
de uma live com o Tribunal Regional Federal sobre inteligência artificial, porque magistrados precisam cada vez mais entender sobre isso, porque eles têm um poder de decisão existe, né, toda uma ciência pelo poder de decisão, que algoritmizar seria empobrecer. Mas será que ele não deve, então, aprender para que ele possa ver em que fase esses algoritmos podem melhorar essas etapas de trabalho? Então, são tantas coisas que precisam ser tratadas que, se você se afasta, você não tem nem a crítica para questionar. Eu acho que esse é um ponto que a gente quer pegar bastante, né? Sim, inclusive a gente está passando por isso, né? Uhum. Se você pensar todo esse papo aí dos medicamentos e da vacina em torno do Covid, a gente está falando basicamente de bioética. Uhum. É a ética aplicada à biomedicina e ciências da vida. Uhum. Os advogados, eles não precisam entender de manipulação genética, não precisam entender de virologia, não precisam entender, mas eles precisam entender as questões éticas, filosóficas, ou ter as perguntas corretas para entender no escopo das ciências da vida como é que aquela ética tem que funcionar. Uhum. Então, assim, é muito fácil a gente navegar, né? É um dilema a gente navegar entre a visão utilitária, onde a ideia é de maximizar o bem-estar e a felicidade de todo mundo. E se a maioria gostar, ok, então é moral, é ético, perfeito, ou seja, os fins justificam os meios, né? Vamos colocar dessa forma. E você tem a visão universalista. Não, olha, o ser humano ele é o fim em si, e eu não posso simplesmente achar que uns podem ser descartados e outro, em prol de outros, né? E aí começa a questão da vacina. Como é que eu determino se eu vou obrigar as pessoas a tomar a vacina? Uhum. Posso obrigar? Não posso. E como é que eu garanto que a vacina está sendo feita da forma segura? Quais são os protocolos que estão envolvidos? Né? Então a gente está passando por isso todo dia. Uhum. Se você pegar, por exemplo, coisas mundanas, não precisa ter uma tecnologia digital, lá. As perguntas são basicamente as mesmas. Você pega, por exemplo, o debate sobre armamentos. Também é outro super polêmico. Uhum. Quais são os dois polos, normalmente? Se você entregar o armamento nas mãos das pessoas, elas vão fazer justiça com as próprias mãos, a gente vai viver no Velho Oeste e etc. Né? Beleza. Do outro lado, fala assim, não, eu só quero ter o direito de me proteger e a arma sozinha não mata ninguém. Quem mata é aquela pessoa. Uhum. E esse tipo de dilema, ele não para, porque as pessoas continuam, até por desconhecimento dessas linhas filosóficas em torno de tecnologia e homens. Né? É super importante, super importante. Exato. Porque aí você começa a se perguntar o seguinte, ok, a arma não mata sozinha. A pessoa também não mata sozinha. Ela poderia também usar uma faca. E quem criou a faca pensou em criar a faca para passar manteiga ou cortar pão, e não para matar alguém. Então a culpa é daquela pessoa. Sim. E se a pessoa pegou a arma e atirou, a culpa não é da arma, ou de quem vendeu a arma. É do cara que apertou o gatilho. Então, assim, nota que o dilema, não estou dizendo que o que está certo ou errado. Sim. Mas o que a gente precisa pensar na interpretação é que cada vez mais, isso historicamente é usual, não dá para você dissociar o homem da tecnologia. Não. Seja inteligência artificial, seja um martelo, seja fogo, seja a roda, seja o que vão inventar daqui a 1000 anos. Sim. A intermediação do homem. Exato, é uma tecnoespécie. Nós somos. A gente não percebe, e a gente fica falando das tecnologias, mas a gente está sentado em cadeira, isso é uma tecnologia, a gente está no ar-condicionado, é uma tecnologia, só que no jornal agora a tecnologia é só o Elon Musk, é o último celular, né? XPTO. Tudo é tecnologia, né? Desde a hora que levantou o osso lá de estrogossauro. Exato. Então, assim, a gente não consegue dissociar um do outro. E se a gente começar a avaliar apenas um ou apenas o outro, a gente vai ter sempre metade da visão. Sim. E o que a gente pretende trazer de arcabouço, né, de pensamento filosófico em torno disso, é que o profissional jurídico
ele tem uma visão de avaliar o híbrido que nasce da união do homem com a tecnologia. Quando os dois se unem, eles viram uma terceira coisa. E como esta terceira coisa está funcionando? Exatamente. É aí que talvez você comece a entender onde está o problema a ser resolvido, qual é o dilema. Sim, e a gente não percebe, né? A gente até falou recentemente num curso, tem até um artigo, os artefatos têm política, né? Como artefatos tecnológicos se colocam, e artefatos, assim, o exemplo do texto é a ponte, até o professor numa das estações mencionou, a ponte de um lugar lá próximo de Nova York, as pontes eram mais baixas porque não se queria que passasse ônibus, né, para levar as pessoas para aquela região que deveria ser uma região nobre, etc. Então, essa manipulação, e aí a gente tende muito a dissociar o ser humano da tecnologia, então ela é neutra, ela é independente, né? Então, esse é um debate que, independente da corrente que se adote, as conclusões são diferentes, mas é importante conhecer as correntes que estão por trás, né? A filosofia da tecnologia, né? Porque existe uma filosofia, as pessoas às vezes não sabem, não são só, tem grandes pensadores, mas existem correntes filosóficas da tecnologia. Sim. E que isso é muito importante para você entender o debate e também se posicionar e saber o porquê e até como essa forma de conhecimento é feita. Até a Bruna Demes, que está aqui assistindo, quando você vai refletindo, você vê até como a sociedade foi se estruturando em torno dessa discussão, dessa tecnologia, né? Então, só que a gente não percebe isso, que é meio como o peixe dentro do aquário. Ele não percebe que ele está envolvido na água, né? E a gente está envolto na tecnologia o tempo todo. Então, a gente não se questiona. Mas nesse momento é extremamente importante se questionar e aprender e ir a fundo, né, para que a gente possa acompanhar de perto e entender os problemas reais. O que mais? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, eu não sei nem sei quanto tempo a gente está aqui já. Você tem horário aí, Ricardo? Não, deixa eu ver até para o horário aqui, ó. Também, está gente, mais ou menos meia hora. Não tem muitos seguidores, é 1 hora. Isso. Não tem arrasta para cima aqui, não tem live mais de 1 hora, assim, é 1 hora cravado, acabou. Só, falar de ética não é uma coisa sexy nem popular, né? Então não, a gente está até com bastante seguidor até. Quanto tempo que a gente está aqui? Que horas são agora? Está meia hora. A gente está meia hora. Então, beleza, a gente tem mais uns minutinhos. Então, só para quem chegou agora, a gente está falando das estações Eris e Cosmos, da Naldo Des, que vão começar agora na segunda quinzena de novembro, com o Ricardo Costa, que é da Humanos Mais Tecnologia, está há 30 anos, né, no mercado de tecnologia, tem muita bagagem, muito estudo, se desenvolve muito nesse aspecto, especialmente na parte ética, né, na intersecção entre a ética e a tecnologia, que é um tema hoje que é assim extremamente necessário. E a ideia da NAU é fazer um filtro de informações, porque a gente faz um filtro em tudo, né? Pega essa abundância de informações e faz um filtro para quem? Para o profissional jurídico saber lidar melhor com isso e começar a desmistificar uma série de coisas. Então, eu queria até fazer um comentário que hoje, para quem quiser, a gente já está com o link para fazer a inscrição do curso. Antes a gente estava mandando mais informações. Quem quiser depois, saindo aqui da live, a gente vai publicar o link para você acessar. Quem fizer as 2 estações vai ter um descontão da NAU. Pode parcelar, enfim. A ideia os cursos são para a gente tirar um pouco dessa cortina de fumaça que colocam muito nos estilos jornalísticos e que as próprias empresas de tecnologia gostam de montar, né? Essa narrativa, ela já é muito reformulada e aí isso gera um medo tremendo, né? Só que aqui... E é muito bem pensado, doutora, que é para poder se isentar de algumas situações. Eu, assim, apesar de aqui fazendo um tema aberto, eu adoro o Harari, né? Adorei a breve história do Sapiens, mas nas 21 lições do século 21 lições, ele deu um show de apocalipse.
Porque ele, assim, ele mostrou a tecnologia de um jeito tão, assim, pernicioso que até pode ser, porque a tecnologia, que ela é o progresso da humanidade, ela é um mito, ela traz uma série de problemas. E tudo que é avanço também traz problema. A cidade é muito boa para quem está morando, mas para a natureza ela é péssima. Então, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Agora, o que eu vejo é que não adianta você pintar e acreditar nesse cenário e você ficar lá olhando, não, mas meu Deus, daqui a pouco vão descobrir, né? A Siri, não sei quem sabe mais de mim. Quem falou? Sabe, quem falou? Quem falou que eu não posso pensar sobre isso? Então, na Nau, a gente vai pensar sobre isso sim, a gente vai questionar sim, a gente vai usar os conhecimentos que a gente já tem para mostrar que ninguém precisa ter medo e que todo mundo, todos os profissionais jurídicos podem trabalhar com isso, com um repertório aprimorado. Eu falo que é requalificar, né? Eu vou requalificar o meu conhecimento a partir de uma abordagem de uma pessoa que não é do direito, que é justamente o Ricardo, que é da área de tecnologia e que analisa esses pontos que são extremamente importantes. Se alguém tiver uma pergunta, pode mandar aqui, tá, gente? Comentários. Ricardo, fala mais alguma coisa. O que você... Só para, assim, vamos tentar estruturar o que a gente conversou aqui para, né, servir até de sumário para quem está aí assistindo a gente e quem entrou agora entender a linha de pensamento. A primeira coisa que a gente quer na primeira estação é desmistificar o que raio é esse de inteligência artificial. O que isso faz, se isso cheira, come, bebe, de que se alimenta, como se reproduzem, enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe. A ideia com isso é tirar os medos do profissional jurídico e tirá-lo de um perigo de achar que o que esta tecnologia faz só pode ser verdade. Então, isso é o grande objetivo, a gente desmistificar. Uma vez desmistificando, a gente tem a segunda estação, onde a gente entra em um arcabouço teórico, filosófico, mas que não vai ser tratado com aqueles papos tipo, eu não vou pegar um cachimbo e ficar numa lareira aqui, divagando sobre a origem da... Não, é uma coisa assim, prática, aplicada. Os exemplos que eu vou trazer são... Alguns talvez sejam até inusitados para alguns de vocês, e vocês vão notar que, independente da tecnologia ser analógica ou digital, nova ou antiga, os questionamentos são muito similares. O problema continua o mesmo, né? E por isso, vocês têm um arcabouço, todo esse arcabouço legal que vocês já têm, ele já é adequado para se tratar a maioria absoluta dessas situações. Eventualmente, assim como na vida não digital, vamos botar assim, né? Eu acredito que vocês encontrem situações que são sinucas de bico. Sim. Você não sabe exatamente onde se encaixa. Só que vocês foram treinados na universidade, nos cursos, etc., para saber fazer as perguntas corretas e tentar enquadrar aquilo no que mais se aproxima dentro da lei para que vocês tomem uma decisão. É esse tipo de argumento que a gente quer trazer na segunda estação, para que vocês saibam avaliar nas áreas cinzentas se trata-se de um acidente de trabalho ou de um homicídio, né? A gente usou ontem o exemplo do carro autônomo, né? Um robô pode cometer homicídio? Será? Talvez as leis não foram pensadas de uma máquina fazer um homicídio, ou uma máquina assassinar alguém. Só que agora essa máquina ela tem agência. Ela toma decisões. Mas ela não tem sentimento. Mas o homicídio está atrelado a algum sentimento? Então, sim, são perguntas complexas. E a própria máquina, às vezes a gente fala, nossa, a máquina matando, né? A gente não está pensando em situações na própria modernização das esteiras de trabalho. Quantas máquinas matam por dia? Nas decisões de máquina, agora, né? Já matam. Se a gente estiver falando de uma máquina que ela há uma operação automatizada, ela cumpre determinada função e ela não tem agência, ou seja, ela não toma decisões, pode ser realmente um acidente de trabalho. Agora, no momento que essa máquina ganha uma inteligência, ela analisa dados, ela tem um algoritmo de análise e ela vai interpretar e tomar uma decisão. Ela tem uma agência. Ao colocar essa agência, isso é um acidente de trabalho
ou é um homicídio culposo? Doloso? Talvez não, mas um culposo pode ser. Agora, quem é o culpado? É quem programou o robô? É quem fabricou o robô? É quem não usou o robô da melhor maneira? É o ambiente que mudou e o robô não havia sido treinado para aquilo? Então são perguntas diferentes que vocês vão saber fazer, formular muito melhor do que eu. Eu só conheço a tecnologia, eu não sou um cara da área jurídica. Então, fatalmente, eu vou falar alguma besteira. Mas eu acho que essa colaboração entre esse lado tecnológico não jurídico e o lado jurídico não tecnológico vai ter uma área de interseção depois dessas duas estações que certamente vocês vão ter conforto em investigar mais e entrar nesse mundo para entender mais. E eu diria até, ontem a gente brincou com isso, né? É óbvio que se você se deparar em algum momento com um caso de um juiz digital, por exemplo, que eventualmente tenha condenado um cara ou uma mulher, enfim, cidadão, foi condenado devido a X. Esse cara pode entrar e falar o seguinte: não, eu quero apelar. Isso pode se transformar, inclusive, em uma nova instância. Talvez a gente tenha a instância zero, a garantia automatizada. O juiz de garantia algorítmica. Exato. Então, assim, a gente pode criar até uma outra instância aqui, né? Uma outra situação aqui, pode reformular até a organização da justiça. Mas o fato é que esse cara ele quer apelar a um humano, à justiça tradicional, contestando a decisão daquele algoritmo. E aí, você conhecendo como esses algoritmos tomam as decisões, como eles enxergam, como é que eles analisam esses dados e tal, você vai começar a entrar numa seara de entender os vieses que essa tecnologia tem. Porque nota o seguinte, pessoal, isso vai explorar no curso, eu não vou dar spoiler, mas não é só o dado que tem viés. O modelo matemático também tem viés, independente se os seus dados são maravilhosos. Porque tudo isso reflete dados ou informações que vêm do nosso mundo. E o nosso mundo é repleto de vieses, preconceitos, interesses, etc. A gente está automatizando isso. E a gente não sabe o que é lidar com um número neutro e sem viés. Não quer dizer também que ele seja bom. Exatamente. Então, assim, nesse ponto, você pode estar se perguntando: poxa, cara, peraí, se eu entrar nessa seara, talvez eu tenha que aprender a avaliar o viés desse algoritmo. Eu vou ter que ter um conhecimento tecnológico muito mais profundo. Talvez eu tenha que saber programar. Para isso, eu tenho duas respostas. De um lado, se você quiser entrar nisso, você vai ter um baita mercado na frente. Porque tem uma escassez gigante de profissionais, e eu diria que cada vez mais você vai ter menos generalistas de tecnologia fazendo tecnologia para todas as verticais e cada vez mais profissionais verticalizados daquela indústria virando tecnólogos. Então, o advogado que entende como o advogado funciona, ele tem um conhecimento de domínio que, uma vez que ele aprenda a programar, ele pode sair com uma tecnologia sensacional. Então, não se prendam muito. Se vocês quiserem virar uma legal tech, um law tech, o que for, perfeito. Há mercado para isso. Mas você pode falar: não é minha praia, não é isso que eu quero, é muito difícil, não sei, não é. Ok. Ontem a gente brincou numa situação de um hidrômetro. O juiz, ele entende como é que funciona o hidrômetro? O advogado, ele sabe mexer no hidrômetro? Não sabe. Mas ele sabe entender quais são as tendências ali de que aquele hidrômetro está quebrado. Eu tenho que avaliar se ele está bem calibrado, se ele foi instalado da melhor maneira, se foi fraudado. Enfim, vocês sabem fazer essas perguntas, apesar de vocês não entenderem como funciona o hidrômetro. E caso não entre no acordo sobre o que tem aqui, a gente precisa de uma evidência, a gente tem o papel do perito judicial. A gente contrata um perito, o perito lá vai fazer um cálculo, assim como a gente tem perito para tributário, né? Vamos refazer aqui o cálculo tributário e tal. Perícia contábil, perícia não sei lá o quê. Enfim, você tem várias perícias. Eventualmente, a gente vai ter que contar com peritos digitais.
para poder, assim como já existe peritos assim, forenses digitais, para avaliar, por exemplo, ataques, avaliar invasões de computação, tal. A mesma coisa vai acontecer para modelos algoritmos. Então, fatalmente você vai ter peritos que você vai poder engajar, né, acionar no seu trabalho para que ele analise aquele algoritmo e, de repente, descubra que determinada câmera de vigilância ela não reconhece pessoas negras como pessoas. Não no ponto de vista filosófico, mas no ponto de vista matemático. Ela foi treinada com 1 trilhão de imagens de pessoas brancas. Ela nunca viu uma pessoa negra. Na hora que ela transformar aquilo em matemática, para entender o que ela está enxergando, talvez ela entenda como um animal. Como, inclusive, aconteceu, gente. Sim. O Google teve um problemaço com isso, né? Não foi o Google? Você tem um aplicativo? Não, tem um aplicativo. Está até lá no perfil do Instagram aqui, perfil da Humanos. Foi horrível. Tem um teste lá. É um filtro, né? Aqueles filtros e tal, aquelas brincadeiras de câmera. Você manda uma foto, ou tira uma foto, e uma das brincadeiras é mostrar que animal você parece. Vocês imaginam o que aconteceu quando eu botei um monte de retratos de negros. E a tecnologia não necessariamente ela é preconceituosa no ponto de vista, né, humano e tal. Não, ela foi treinada de uma maneira que traz para a gente uma série de problemas. Então a gente encontra, por exemplo, carros autônomos, já foi visto isso. As câmeras dos carros autônomos não reconheceram pedestres negros como pessoas. Então, na hora que ela decide, eu bato num poste ou atropelo aquela velhinha com um cachorro, ele talvez decida atropelar um negro. Então, assim, de fato, você vai diminuir em 99,7% os acidentes de trânsito com carro autônomo e você talvez mantenha 100% dos acidentes no grupo de pessoas negras. Então, assim, as questões, elas são complexas, elas são difíceis. Difíceis. Até ontem a gente comentou daquele exemplo que saiu a notícia do Uber, né? Dos motoristas que foram demitidos foram retirados da plataforma pelo algoritmo e eles não conseguiam recorrer a ninguém. Quem é que está... Para quem se recorre, né? Numa situação como essa? Como você faz uma valoração? Qual é o tipo de cenário que foi dado para esse modelo matemático escolher que essa pessoa não poderia mais? Óbvio, tirando aqueles casos mais emblemáticos, faltou requisito XPTO. Mas e quando isso vai se aprimorando, né? Então, ali é um algoritmo decisório, né? Que escolheu pessoas que não vão fazer parte da plataforma. Então, você nota que nesse diálogo aqui, a gente batendo papo, olha quanta coisa surgiu. Preconceito adoidado, porque ele não vai conseguir reconhecer. Então, assim, como você faz para minimizar esses aspectos ou como você faz para tratar essas reflexões que vão ser importantíssimas? Como é que a humanidade não vai discutir sobre isso, né? É uma coisa muito, muito importante. Exato, por isso que a gente montou essas 2 estações. Com esse objetivo, pessoal. Vocês saírem de lá com esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. E tem uma coisa... Não é ética... Assim, não, pode falar. As estações elas são independentes, mas para quem não tem ideia nenhuma do que seja, o Desmistificando vai ser muito legal. Mas se você tem já ideia e quiser já partir para o Tecnoética, que já está querendo evoluir, também pode. A gente fala assim muito como um complemento, porque a gente pensou, vamos fazer as 2 juntas e que uma complemente muito bem a outra. Mas se você quiser fazer uma só, enfim, né? Não, tá à vontade. Isso. Não, tá. A gente tentou criar as 2 também porque cada pessoa está no momento. Então, quem se sente, não, eu estou totalmente leigo desse assunto, ok, faça as 2. Eu já entendo mais ou menos, eu estou mais preocupado em relação a como é que eu embuto isso no meu trabalho aqui, como é que eu mudo as minhas perguntas, que tipo de questionamentos eu posso fazer agora, com base em que eu vou fazer esse questionamento, eu não posso estar inventando. Eu tenho que ter uma base. A Tecnoética vai trazer esse tipo de papo para a gente. Então, vocês vão começar vocês sairão de lá com condições de não só formular essas perguntas, mas se tornar curiosos e entender as probabilidades de alguns problemas. E começar a entender o que aquilo causa de efeito na sociedade, no indivíduo,
né? Não vou dar o spoiler, mas assim, pouca gente para pensar no, por exemplo, o que o ultrassom neonatal ele causa na gente. Não tem inteligência artificial, não tem nada disso. É o ultrassom neonatal. Todo mundo conhece. Aquela maquininha, você passa na barriga da mulher, né? E aí aparece a imagem do bebê numa telinha para você ver, ah, legal, tem bracinho. Né? Toda essa dinâmica que a gente conhece. No curso, vocês vão ver que o buraco é bem mais embaixo. E ninguém conta pra gente? Você vai contar. Não posso, é muito spoiler. Mas eu vou dizer o seguinte. Então eu vou dizer o seguinte. Eu vou só dar só um spoilerzinho para estimular o pessoal a entender o tipo de discussão. O ultrassom neonatal, ele muda a relação dos pais com os fetos. O feto não é mais um feto. O feto é uma pessoa que ainda não nasceu. Ela se torna um paciente, mesmo sem ter nascido. E isso leva a gente a uma discussão sobre o ultrassom trazer uma discussão moral ou mudar a nossa percepção das coisas a ponto que a gente sai de um mundo onde a gente espera crianças para um mundo onde a gente escolhe crianças. Agora a gente Mas para aprofundar disso é lá na estação. Nossa, foi profundo, né? Porque a gente está lá olhando o bebê, né? A gente está querendo saber cada vez mais sobre ele, se tem todos os dedinhos, se tem tudo direitinho. Mas também tem o lado bom, né? Então tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Com certeza, né? Com certeza. Essa intermediação da tecnologia é que vocês vão compreender na estação de tecnoética. E vocês vão ver que sim. Pessoal, vamos ser honestos. Medicina, vacina, remédio. Vocês já leram bula de remédio? Vocês já viram assim, contraindicações e efeitos colaterais? Você não pode ler. Você não toma. Então, assim, mesmo a medicina, que é uma ciência clássica, cheia de protocolos, já conhecidíssima, e que a gente confia pra caramba, e blá, 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 as novas descobertas na medicina, os novos lançamentos, trazem muitos benefícios. Mas junto também vem muito risco. E aí a discussão que você vai ter é: os benefícios superam os riscos? Que riscos são esses? Sim. Como é que eu posso mitigar esse risco? Sim. Esse papo a gente vai ter na estação. E teve um lance hoje que saiu uma notícia de uma inteligência artificial que identificou a tosse até de pessoas assintomáticas com relação ao Covid. Então, quem faz uma tosse, que eu não sei qual é o som da tosse, até da voz da pessoa, esse algoritmo, enfim, ele capta e fala assim, bom, essa pessoa tem Covid. Foram mais de 3.000 pessoas e batata, o negócio lá acertou. Só que aí, o que me chamou mais atenção foi a última frase da reportagem, que falava assim, olha, nesse caso, o cara que criou essa inteligência artificial, disse assim, olha, nesse caso, eu estou vendo um benefício e não estou vendo nada de errado, né? Não estou vendo nenhuma desvantagem nesse uso. Porque a gente fala, nossa, você vê um benefício e vê uma desvantagem, às vezes, enorme atrelada a esse benefício. Como a gente precisa estar antenado com isso, né? Exatamente. Gente, eu não sei se alguém quer mandar alguma pergunta, daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Eu só queria falar para vocês que hoje a gente vai disponibilizar essa live, vai deixar aqui no Instagram da Nau. Nós vamos deixar o link para quem quiser se inscrever no curso do Ricardo, imperdível. Fui achar o Ricardo, né, Ricardo? Eu encontrei o Ricardo, tudo bem assim, Ricardo é conhecidíssimo, mas eu achei o Ricardo com esse aspecto tecnoética que eu falei assim, não, é esse cara. E já faz muito tempo, então eu acho que a gente tem que, né, aproveitar esse momento. Espero que vocês consigam fazer o curso e espero vocês. Então, vamos deixar o link depois, a gente pode parcelar. Quem fizer os 2 cursos tem o descontão. E, Ricardo, quer falar alguma coisa para se despedir do pessoal? Olha, primeiro, obviamente, agradecer a oportunidade que você está me dando, né, a atenção de todo mundo aqui na live.
Eu vi que apareceram vários coraçõezinhos aqui. Sim, eu estou entendendo que isso é uma coisa boa. Eu não consegui comentar, mas adorei, viu, Rafael? Tem um monte de gente aqui, querida, que entrou. Isso. Eu agradeço todos os coraçõezinhos que surgiram aqui. Né? Mandem mais, não tem problema. Mas o que eu gostaria de deixar de recado, além do agradecimento, obviamente, eu entendo que ao longo dessa pandemia toda, todo mundo se engajou em diversas lives, fez vários cursos online, influências, pseudo-influencers e fórmulas mágicas e blá, 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 blá. Eu não culpo ninguém aqui de achar que não, é mais um curso online. Sim. Que alguém tem um script ali pronto, vai falar um monte de abobrinha que eu já ouvi 20 vezes e tal. Pessoal, eu não posso pedir confiança é uma coisa que se ganha. Sim. Mas o que eu posso garantir para vocês é que tanto a Silvia, que vocês já conhecem, e eu, que vocês estão conhecendo agora, nós fizemos um conteúdo, um planejamento para as estações com muita seriedade. Uhum. A gente realmente tentou simplificar um tema que é complexo, mas sem ser simplista. Uhum. E criando um conteúdo que realmente faça sentido e agregue valor para o público que a gente está atingindo, que é o público jurídico. Eu não vou falar para vocês como eu falo quando indo à padaria de medicina ou o que for. Então, tudo foi feito com muito zelo, muito carinho. Vocês vão ver pelas fontes que estão nos materiais e pela discussão que a gente vai ter nas estações. Vocês vão ganhar um diferencial competitivo muito grande. Eu tenho certeza que vocês vão sair com um baita valor agregado, uhum. Mas tudo na vida é um risco. Uhum. E o risco que vocês têm é de se matricular e botar para ver. Exatamente. Eu tô seguro. Eu tô seguro que você acessando, eu também. Vocês vão gostar. Tô mega segura. Agora, fora que tem a experiência da Nau, né? Que sou suspeita. Exatamente. Sou suspeita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tô seguro. Então tá bom. Não, espero que vocês se sintam seguros também. Ricardo, endossa, assina embaixo. A gente pensou com muito cuidado para não ser assim. Eu falo que curso Vitória Régia, não, né? Aquele que fica só na superficialidade ali, de bonitão. Não. E a galera tem que estar preparada também, que uma participação muito importante é a parte do aluno, de se dedicar nas leituras, na discussão, né? E tudo que a gente propõe. Então, se vocês quiserem fazer, se tiverem dúvida, mandem o WhatsApp. A gente vai ter o maior prazer em responder. A Renata está aqui, o pessoal, né, que cuida de toda essa parte, vai ter o maior prazer em responder. E, Ricardo, queria agradecer mais uma vez você ter topado fazer parte da Nau. Agradecer essa live, agradecer você ter pensado com tanto carinho aí no conteúdo e bola para frente, vamos esperar a galera agora. Beleza, espero vocês todos lá. Muito obrigado, boa noite para todo mundo aí. Beleza, obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Tchau. Até mais.